Você tem um sonho? Algo que quer muito realizar? Sim, eu já estou começando aqui com perguntas muito profundas. Mas pare e pense aí. Você tem um sonho? Talvez você não tenha um sonho tão vivo atualmente, mas você já teve algum. Então, pare e pense nesse sonho. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional. Agora imagina que o seu sonho está no topo de uma montanha e que para chegar até lá você precisa trilhar um caminho. Então você reúne toda a coragem que existe aí dentro de você e começa a jornada. Ao longo do caminho você precisa atravessar rios, escalar picos, você encontra desafios, você cai, se machuca, mas você se levanta e continua. Você persiste, apesar das feridas, apesar dos machucados. Você continua, porque o seu sonho tá lá no topo dessa montanha. E aí, um dia, enquanto você está trilhando o seu caminho rumo ao topo da montanha, rumo ao seu sonho, você se encontra com um grupo de pessoas e vocês param um pouco para conversar e fazer um lanche. Conversa vai, conversa vem. Você compartilha o seu sonho de chegar lá no topo da montanha e realizar o seu grande objetivo. E aí uma pessoa vira para você e fala assim: "Mas para que você quer chegar no topo dessa montanha? Tem tantas outras montanhas, você tem outras opções. Por que persistir nisso?" Outra completa: "Você já está há tempo demais insistindo nisso. Você deveria escolher uma outra coisa, escolhe uma outra montanha. Não precisa ser só essa, você tem outras opções. Até quando você vai ficar nisso? Você já está velho demais." E aí vem uma pessoa ainda para completar com a cereja do bolo e fala: "Ah, porque eu conheço um amigo da minha amiga que trilhou esse caminho em poucos dias. Ele realizou esse sonho, chegou no topo dessa montanha rapidinho." Como você se sentiria depois disso? Você se sentiria animado, motivado e confiante? Ou você estaria desanimado, inseguro e desconfiando de si mesmo e da sua capacidade de chegar no topo dessa montanha e realizar o seu sonho? Imagina isso, você tem um sonho e é isso que você ouve das pessoas. Talvez isso já tenha acontecido com você. Talvez você compartilhou um sonho seu com alguém e foi essa a resposta que você recebeu. Foi isso que você ouviu. E é muito ruim, não é? Isso faz com que a gente se sinta sozinho, sem apoio e torna a jornada para a realização do nosso objetivo muito mais difícil. E sabe o que é mais triste? É saber que tem muitos estudantes e vestibulandos ouvindo isso dos seus pais, dos seus familiares, dos seus avós, dos seus amigos. Sabe o que os estudantes falam comigo que eles mais ouvem nessa jornada? Eu até anotei aqui, eu tô sempre pesquisando e conversando com os meus alunos, principalmente aqueles da mentoria de preparação emocional, com os alunos e estudantes que fazem a sessão Start. E o que eles mais ouvem é: "Você não vai conseguir, não tem preparação, nem vale a pena tentar. Tá na hora de passar, você vai ficar idoso e não tem uma graduação. Tem que estudar muito, viu? Você só estuda e ainda não passou? Você nunca vai passar na federal, porque é pobre. Federal é para filho de papai. Você sonha alto demais. Você deveria tentar outro caminho. Você já está há muito tempo nisso." Agora, pensa comigo. Estudar e fazer vestibular já não é uma tarefa fácil. Ao contrário do que muitos pensam, não é só estudar. É você encarar o medo, a ansiedade, a incerteza que envolve todo o vestibular, porque você pode se dedicar a estudar, ter constância, fazer tudo ao longo de todo o ano e mesmo assim não ser o suficiente para passar. Você tem que encarar o medo de decepcionar os seus pais, porque sim, tem muitos estudantes, eu te falo aqui, a maioria deles, a coisa que mais quer é dar orgulho para os pais e os estudantes morrem de medo de não passar e decepcionar os pais mais uma vez. E aí eu te pergunto,
como é ouvir essas coisas. Você já está estudando para o vestibular, já está percorrendo um caminho que não é fácil, é cheio de turbulências. Ouvir essas coisas não ajuda em nada. Talvez você já tenha falado isso com seu filho ou com a sua filha e eu não estou aqui para te julgar. Até porque eu tenho certeza que você que está aqui assistindo um vídeo sobre como apoiar o seu filho nessa fase do vestibular, você não é uma pessoa que não está nem aí, que não se importa. Você está atrás de informação, de conhecimento, de ser um pai, de ser uma mãe melhor que está ali presente apoiando seus filhos. Então eu tenho certeza que se você já falou isso alguma vez, não veio de um lugar ruim, veio de um lugar de amor, de preocupação, de medo. E eu sei disso porque teve uma vez que eu estava conversando com o pai, eu já conversei com vários pais, né, e eu já ouvi várias histórias disso, mas teve um pai especificamente que me marcou muito, porque ele falou assim comigo: Cláudia, eu falei com a minha filha, né, sobre ter outra opção, fazer outro curso, buscar outra coisa, mas é porque eu não estava aguentando mais vê-la sofrer daquele jeito. Ela já estava indo para o 5º ano de cursinho e eu não tenho problema nenhum em pagar, em apoiá-la nesse sentido, mas vê-la sofrer dói demais. Dói demais vê-la nesse sofrimento, angustiada, sofrendo por causa das provas, sofrendo com a decepção e a frustração de não conseguir passar. E isso me machuca. Foi por isso que eu falei isso com ela. Foi por isso que eu perguntei se ela não queria fazer alguma outra coisa, porque eu queria que aquele sofrimento que ela estava sentindo parasse. Então, eu sei que muitos pais falam isso, falam alguma coisa dessas e não vem de um lugar ruim, vem de um lugar de preocupação, de medo, de amor, de querer que os seus filhos fiquem bem. E aí, talvez nesse momento, você esteja pensando assim: beleza, realmente, Cláudia, falar essas coisas é ruim, né? Se eu ouvisse isso, eu ficaria muito desmotivado também, duvidando de mim, eu perderia o ânimo, as coisas ficariam muito mais difíceis e tal. Então eu vou apoiar agora totalmente. Eu vou virar pro meu filho, eu vou virar pra minha filha e falar assim: que eu tenho certeza que você vai passar no vestibular. Eu confio plenamente em você, você vai passar, você vai conseguir. Cuidado com este caminho, tá? Porque essa não é a resposta. Eu já atendi e conheço vestibulandos que ficaram extremamente abalados emocionalmente porque os pais falaram isso pra eles. Eu sei, você deve estar pensando assim: não tem nada certo, não tem nada errado, é uma confusão. Pois é difícil mesmo, mas aqui eu vou te mostrar o caminho, eu vou te mostrar a solução. Mas por que falar eu tenho certeza que você vai passar, eu tenho certeza que você vai conseguir, pode ser fonte de abalo emocional para o seu filho ou para sua filha? Porque os seus filhos, eles não têm certeza se eles vão passar. Eles não sabem se eles vão conseguir ou não. E aí, na hora que você fala isso, por mais que venha com essa intenção positiva, com essa intenção de dar apoio ali para eles, como que eles se sentem? Nossa, eu tenho que passar, porque se eu não passar, a minha mãe, o meu pai vai ficar muito decepcionado. Então eu tenho que passar. Eles estão confiando 100% em mim, mas eu não tenho certeza. E se eu não conseguir, como que eu vou falar isso para eles? Olha como que isso gera uma série de pensamentos e uma série de conflitos também. Mas aí, ok. E aí, né? O que fazer então? Porque se eu tô falando que não é uma coisa nem outra, o que você tem que fazer? Para ajudar você que é inscrito aqui no canal nessa missão, eu estruturei um passo a passo que vai te guiar na hora de apoiar o seu filho ou a sua filha nessa trajetória de vestibular. Então, vamos lá. Passo número 1. Veja a situação pelos olhos do seu filho ou da sua filha. Exerça a sua empatia. Se coloque no lugar do seu filho ou da sua filha. Como você se sentiria nessa situação? O que você pensaria? O que você gostaria de ouvir dos seus pais se você estivesse neste lugar? Exerça a sua empatia. Às vezes a gente fica tão imerso na nossa visão de mundo, na forma que a gente pensa, naquilo que a gente está sentindo, na nossa posição em toda aquela situação, que a gente se esquece de olhar toda a situação pela perspectiva do outro. Então, qual é a perspectiva do seu filho, da sua filha,
a respeito dessa situação. O que eles estão pensando, como eles estão se sentindo, o que eles gostariam de ouvir nesse momento, o que seria acolhedor agora. Quando você fizer esse exercício, você vai ter muita clareza. Você vai estar enxergando o mundo sob uma nova perspectiva. E isso vai fazer com que você, inclusive, compreenda determinados comportamentos que os seus filhos estão tendo agora. Lembre-se de você nessa idade. Como você estaria nessa situação, sabe? Se coloque mesmo no lugar do outro. Enxergue o mundo sob essa nova perspectiva. Você vai ver como que isso vai te trazer muita clareza a respeito de como demonstrar apoio neste momento. E vai ser uma coisa mais genuína. Por quê? Porque você vai ter entendido de verdade o que é estar no lugar do seu filho ou da sua filha. Depois de ter se colocado no lugar do seu filho, é hora de dar o segundo passo e fazer uma lista do que você, no lugar do seu filho, gostaria de receber e ouvir neste momento. Então, papel e caneta na mão e escreva o que faria com que você se sentisse acolhido, apoiado e mais tranquilo nessa fase de vestibular. Coloque no papel, isso é muito importante, porque você vai ter várias ideias, talvez as primeiras não sejam tão boas, mas à medida que você vai escrevendo, você vai tendo ideias ainda melhores de como demonstrar esse apoio para o seu filho ou para sua filha. Talvez seja um abraço, talvez seja dizer, eu entendo e eu estou aqui por você. Talvez seja virar para o seu filho ou para sua filha e falar assim, olha, se você precisar conversar, eu estou aqui. Ou eu vou apoiar você na decisão que você tomar. Eu estou aqui por você. Então, escreva o que faria com que o seu filho ou sua filha se sentisse apoiado, acolhido e mais tranquilo nesse momento. E uma coisa muito interessante é que você vai ver que raramente, tá? Para não dizer nunca, surge ali que o que o seu filho ou sua filha gostariam de receber nesse momento, né, quando você tá ali no lugar dele, é solução e palpite do que deveria fazer. E normalmente é exatamente isso que os pais acham que precisam fazer nesse momento, né? Trazer soluções, pensar, vamos fazer isso, faz aquilo, dando palpites, fazendo comentários, guiando e orientando, muito por essa função dos pais mesmo, de direcionar, de guiar. Mas nesse caso, o melhor caminho não é esse, tá? Não necessariamente. Então, papel e caneta na mão e escreva tudo aí que você acha que faria com que você, no lugar do seu filho, se sentisse acolhido, tranquilo e apoiado. E por fim, o terceiro e último passo. Prepare-se e tenha uma conversa com o seu filho ou com a sua filha. Muitos pais evitam falar sobre isso. Talvez esse tema já tenha sido fonte de briga, de discussão e confusão por aí, e aí virou um assunto velado, né? Um assunto delicado, sensível, ninguém fala sobre isso, você evita, para não criar conflito, frustração e brigas. Mas, se você quer apoiar os seus filhos, essa conversa faz parte do processo. Depois de ter dado os 2 primeiros passos, conversar sobre isso vai ser muito mais fácil. Você já entendeu a visão de mundo do seu filho, você já se colocou no lugar dele, você já se preparou também pensando no que você, no lugar dele, gostaria de receber e de ouvir nesse momento. Então, tudo isso dá muitas pistas de como ter uma conversa melhor. E tem outras 3 coisas que eu recomendo que você faça também. Primeiro, se você for falar algo nessa conversa, fale sobre você. Fale sobre como você se sente, o que você pensa, o que você faz. Não faça acusações. É muito ruim, né, quando alguém vira pra gente e fala assim, porque você ficou frustrada, você ficou com raiva aquele dia. E você fica assim, não fiquei. Quem é você pra falar sobre como que eu tô me sentindo, né? A gente entra total na defensiva. Se você não quer que o seu filho entre nessa defensiva, não fale sobre ele. Fale sobre você. Segundo ponto, ao invés de chegar carregado de soluções, tá? De, faz isso, faz aquilo. Tava pensando, se deveria fazer tal coisa. Por mais que a sua intenção seja positiva em oferecer soluções e você queira guiar e orientar, isso vai dificultar a conversa. Vá para essa conversa pronto para ouvir. E vire pro seu filho e fale assim, olha, se você quiser, a gente pode pensar em algumas soluções
juntos. Eu estou aqui por você, tá? O que eu posso fazer para te ajudar? Se coloque ali à disposição dele ou dela e você vai ver como que ele vai se abrir muito mais para ouvir soluções que você talvez tenha pensado. E por fim, a terceira recomendação é ouça, tá? Isso é muito importante. Não vá para essa conversa para falar. Vá para essa conversa para ouvir. Esteja ali para ouvir o seu filho ou a sua filha. Talvez ele não esteja pronto para falar neste momento, mas se você mostrar que você está aberto para ouvi-lo, para ouvi-la, você vai ver como que depois, na hora que ele ou ela estiverem prontos, eles vão chegar até você e vão falar. E você vai aproveitar esse momento para exercer toda a sua empatia e para colocar em prática tudo aquilo que você aprendeu aqui hoje. Você vai ver como que ter essa conversa vai ser muito mais fácil, muito mais tranquilo e vai, inclusive, melhorar o relacionamento de vocês e vai aproximar também. Agora é a hora de colocar a mão na massa e aplicar o passo a passo que você acabou de aprender aqui. Eu tenho certeza que isso vai te ajudar muito a demonstrar apoio para o seu filho, para sua filha nesse momento. Isso vai fazer com que eles se sintam muito mais acolhidos, vai ajudá-los a tornar essa fase de vestibular muito mais leve, serena e tranquila. E isso faz toda a diferença. Inclusive vai fazer diferença no relacionamento de vocês também. Depois que você aplicar esse passo a passo, lembra de vir aqui e deixar nos comentários como foi a conversa que você teve, como foi, quais foram os resultados que você teve. Eu tenho certeza que isso vai inspirar e ajudar outros pais que estão nessa mesma situação. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal. Foi um grande prazer estar aqui com você hoje. Um grande beijo e até mais!